O admirável teólogo e psicólogo americano, Dr. Rollo May, diz que a nossa herança atávica, arquetípica do medo, é tão perversa que nós temos medo de amar. Porque sempre achamos que o outro não vai corresponder à nossa expectativa. Numa época em que todos somos descartáveis como objetos de uso secundário, nós temos medo de amar. E muitas pessoas me dizem: eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de ser traído, porque em nós há uma predominância dos fatores perturbadores e não das esperanças luminosas, do fulcro divino para onde nós rumamos. Porque achamos que o outro nos vai trair, embora muitas vezes sejamos nós aquele que trai. É que em nosso inconsciente profundo, em nosso inconsciente individual, herança também do inconsciente coletivo, a culpa do nosso erro está inscrita. E nós então tomamos esses mecanismos de defesa sem lembrarmos que o alto amor não é para receber recompensa. É a felicidade de poder amar. Quem ama é realmente muito mais feliz. Não importa se o outro não corresponde ao nosso afeto. Ele não tem obrigação de nos amar. Fui eu quem fez a escolha. Se eu amo alguém, esse alguém não é obrigado a amar-me. Mas eu elegi o ser para amar, então eu adorno de ternura, de carinho. Posso até mesmo lhe dizer, mas não exigir que me retribua, porque isto é um pagamento, não é amor, é um jogo de interesse, é a libido, é a necessidade de dominar outrem. E o verdadeiro amor liberta. Toda vez quando manipulamos outrem e dizemos que é porque amamos, estamos dando vaza aos nossos anseios da libido, ao nosso desejo de posse, de prazer sensorial, não de emoção espiritual. Então nós temos o dever de, pelo amor que nos devemos a nós próprios, perdoar-nos, darmos o ensejo da reparação. O que não quer dizer que voltemos a errar continuamente pedindo perdão. Não mais repetir o erro. Em palavras kardecianas, errar é natural. Permanecer no erro é um grande equívoco. Se eu magoei alguém, eu lhe peço perdão. Se alguém me magoou, eu desculpo antes que me seja pedido perdão. Então, a psicologia do perdão é de alta profundidade, porque nos torna pessoas desalgemadas, desengessadas. Já observaram que a pessoa que odeia fica escrava do ódio e se torna a sombra da sua vítima? Sempre projeta o seu conflito, vendo no outro aquilo que está nele. É da psicologia e do bom senso. Eu só posso conhecer aquilo que me é familiar. Então, se eu vejo a imperfeição de alguém, é porque eu a tenho e projeto-a. Por que dificilmente eu vejo o lado bom, o gesto de grandeza, o estágio de evolução de outrem? Porque não me são familiares essas condições psicológicas. Mas eu logo vejo o menor engano. E Jesus foi tão sábio como psicoterapeuta. Vós vedes o argueiro no olho do vosso irmão, embora a trave que está no vosso. O argueiro é uma pó, é uma pequenina coisa que nós enxergamos no outro. E não vemos que o nosso olho está com a trave. Não é a visão do argueiro, é a projeção da nossa sombra. Essa sombra é de onda que, entre o ego e o self, estabelece os conflitos. E a nossa finalidade na reencarnação, do ponto de vista da doutrina espírita e da psicologia espírita, é eliminar a sombra do ego, para que haja fusão do ego-self.